Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde para você, seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa tarde para você também no YouTube, lembrando, nesse mês de junho, nossa programação aqui do Bugre Online vai ao vivo para você no canal Planeta Guarani, Rádio Planeta Guarani no YouTube, tá? É só acessar lá, você vai ver com imagens. Uma imagem não muito legal, né? Ver o Ortiz não é muito legal não, o Ortiz nessa velhice toda aqui, tá parecendo um vovozão já. Aliás, o Ortiz já é vovozão, então assume logo a coroice, né, Ortiz? E boa, vamos embora. É muito bem-vindo, viu? A gente passa uma horinha falando do Bugre na hora do seu almoço. O Guarani que encerrou hoje a sua preparação, treinou pela manhã, comandado pelo interino Marcelo Cordeiro, que é o auxiliar fixo, né? Um dos auxiliares fixos da comissão técnica do Guarani Futebol Clube. Creio eu que o time já esteja preparado. Qual time? Não sabemos. Devemos ter algumas informações durante a tarde e tal. Tenho apenas uma informação que vou compartilhar já com vocês, mas sobre composição de grupo, não sobre time titular, tá? Encerrou a sua preparação nessa manhã, viaja agora, né, daqui a pouco, depois do almoço, para Florianópolis, uma viagem curta, viagem rápida. E amanhã, 9 horas da madrugada, entra em campo para enfrentar a equipe do Avaí. Avaí, terceiro, no G4, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o adversário do Guarani nessa competição. 10ª rodada, né? No intervalo do jogo teremos metade do Campeonato Brasileiro da Série B decorrido. O que resta ao Guarani? Tentar vencer o jogo? Eu particularmente, acho que resta ao Guarani não perder o jogo, né? Se ele não perder, já é um lucro danado. Se ele ganhar, melhor ainda, né? Se ganhar, melhor ainda. Mas o Guarani precisa interromper essa sequência de derrotas. Um empate não muda nada na situação do Guarani na tabela de classificação. O Guarani segue no Z4. A vitória também não muda, tá? Essa é a situação na qual o Guarani se meteu na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje temos entrevista coletiva, né? Entrevista coletiva do Bruno Oliveira, o meia do Guarani. Bruno que voltou ao time na última partida, falou com a imprensa, deu algumas declarações até fortes, o Bruno Oliveira e tal, disse que precisa jogar bola, falta jogar bola e tal, né? Vamos ouvir daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Bruno Oliveira e vamos falar com você no WhatsApp ou no chat do YouTube. Mande sua mensagem, preferencialmente no nosso WhatsApp. Vambora? Vamos lá, vem pra resenha? 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, bugrino. Solta a voz, bugrino. Como sempre, no oferecimento deles, os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, que a gente não se cansa de agradecer aqui, viu? soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Sou Mais Bem-Estar, que é o portal da Clínica Sou mesmo, né? Fala sobre todos os aspectos da área de saúde. Vale muito a pena você acessar o portal ou seguir aí pelo seu Instagram, tá? Acompanhe e fortaleça o trabalho do Dr. Pedro Baixo Jorge, Dr. Rafael Baixo Jorge, toda a equipe da Clínica Sou e os muito convidados lá no dia a dia. Conteúdo muito bom na área de saúde, de graça para você. É só acessar o portal ou seguir no seu Instagram. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Massa Boa, marca representada aqui em Campinas e região pelo Roger Aires, patrocinador da Rádio Web Planeta Guarani. A nossa missão é levar essa marca para todos os comércios de alimentos
de Campinas e região. Então não importa o tamanho, vende material, produto alimentício lá, indica a marca Massa Boa para o gerente, para o dono, para o comprador, não importa. Indica a marca Massa Boa e tenha Massa Boa perto da sua casa. O seu Valdir Montanher acho que já tem Massa Boa de volta lá no supermercado do Arte. Sim, espero, né, seu Valdir Montanher? Grande abraço para o senhor, viu, meu amigo? Tamo junto. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Green Lion do Leonardo Gonçalves, procure a empresa para tudo que se dedica à área de comunicação visual, né? Tudo voltado para a área de comunicação visual, mais brindes promocionais, mais uniformes para sua empresa, presentes personalizados, tudo voltado nessas áreas aí. A Green Lion está pronta para te atender, tá? Também tem um material gráfico lá de extrema qualidade, um produto muito bom, muito bem feito, pelo Leonardo Gonçalves, a sua equipe, e a Paola Crisóstomo, a esposa dele, e de vez em quando a Laurinha está por lá também. Aí se você encontrar com ela, dê um beijo na bochecha dela, porque é a coisa mais linda do mundo. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 974090875. Ah, mas eu tenho dúvidas sobre o que faz a GM. É só entrar em contato aí no departamento de vendas. Se eles não fizerem, obviamente não vai dar para atender, mas se fizerem, vai ser um prazer, né? Se você tem aí um balcão, um galpão, né, perdão, quer expandir o seu galpão, quer uma tenda industrial, quer criar renda, né, montando lá um barracão para alugar para uma fábrica, para uma indústria e tal, procure a GM e ela vai te atender em todas as demandas. O Televendas é pelo WhatsApp. Converse com o pessoal aí que vocês vão bater um papo e chegar a um bom acordo. Um grande abraço ao Mário Nutti, o caçulinha dos patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E a gente falou do portal Soul Mais Bem-Estar, voltamos para falar da Clínica Soul, que é uma clínica especializada nas áreas de fisioterapia e ortopedia. Procure a Clínica Soul, você que mora aí na Grande São Paulo, no ABCD Paulista. Procure a Clínica Soul para qualquer necessidade nessas áreas, tá? Nós aqui podemos ajudar seguindo o portal o Soul Mais Bem-Estar, né, nas redes sociais, ou o portal soulmaisbemestar.com.br. Mas vocês aí, da Grande São Paulo e tal, vai lá na Clínica Soul, que você vai ser muito bem atendido, vai ter a sua recuperação, seu tratamento, vai ter tudo com grandes profissionais, uma clínica realmente muito estruturada, uma referência na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no ABCD Paulista. E agora volta essa imagem do Ortiz aí, agradecendo muito a todos eles, viu? Muito obrigado a vocês que ajudam diariamente aqui na manutenção da Rádio Web Planeta Guarani. Graças a vocês que a gente pode ligar esse microfone aqui todo dia para falar e para representar o Guarani Futebol Clube, tá bom? Lembrando a informação de ontem, né? Abrindo aqui. Ontem eu trouxe a informação, ninguém me contou, eu vi, né? O presidente André Marconato se reunindo com o Rodrigo Pastana, né? Numa praça de alimentação, num shopping aqui perto, né? Aqui em Itupeva, no Outback. Né? E ao final dessa reunião sai Rodrigo Pastana recebendo um envelope nas mãos de André Marconato. Informação de bastidor, é lógico, a gente vai fuçando. Rodrigo Pastana diz que não volta ao Guarani, então não sabemos o que tinha dentro daquele envelope, né? Não sabemos. Não sabemos o que tinha dentro daquele envelope. Pode ser um serviço de consultoria? Pode. Pode ser que o Pastana já esteja indicando atletas para o Guarani? Pode, mesmo sem contrato, nada o proíbe, né? Profissional, pode ser remunerado para isso. Mas o fato, ontem à tarde, por volta das 14h30, Rodrigo Pastana e André Marconato estiveram juntos, né? Já revelei onde, já revelei por quanto tempo, eu vi, ninguém me contou. Para minha sorte, né? Deus ajuda quem trabalha, estava por lá, pude comparecer e presenciar a conversa dos dois. Não sei o que eles falaram, óbvio, tive que ficar longe, né? Porque se eles me veem ali, eles iam infartar. Já pensou? Os caras tomam aí. Por que eles foram para Itupeva? É fácil, pô. O Pastana mora em Barueri. O Guarani fica em Campinas, né? Itupeva é metade do caminho, né? Ó, vamos nos encontrar? Vamos. Então você faz meio caminho, eu faço meio caminho, né? Diminui aí a conta do prejuízo para todo mundo, né? Diminui a conta do prejuízo para todo mundo, né? Então, vamos tocando assim e vamos embora, né? Se ele vai ser contratado pelo Guarani, eu não sei.
não sei mesmo. Ele disse que não vai, diz que não vem para o Guarani Futebol Clube, tá? Então, o fato é que a reunião aconteceu, né? E já repercutindo aqui as primeiras mensagens dos nossos amigos, deixa eu pegar o nome dele aqui, não aparece o nome, acho que é Gustavo, eu vi pelo celular. Bom dia, boa tarde, Gustavo, ele mandou às 10h27 da manhã. O Guarani precisa de um treinador expert, onde anda Jair Pisserni, aposentado de pijaminha, em casa, com pantufa no frio, ou então de camiseta regata, né, um pijama mais leve e tal, né, tocando a sua vida. Jair Pisserni se aposentou há muito tempo, viu, Gustavo? Tá bom? Tenho o máximo respeito pelo trabalho de Jair Pisserni, prestou bons serviços ao Guarani Futebol Clube e tal, mas se aposentou já faz um bom tempo, então não vai ser dessa vez, tá? O pessoal da imprensa dizendo que o Guarani acertou com o Pintado. O Pintado será o técnico do Guarani. A informação que eu tenho é que houve uma conversa do Pintado com o comando do Guarani, uma entrevista feita por videoconferência. Né, como o Guarani entrevistou outros profissionais, aí é a informação que eu tenho, tá? Se o Pintado será ou não o técnico do Guarani, eu não sei, eu sei que o técnico do Guarani deve ser anunciado, né, entre hoje e amanhã aí, né? O elenco já partiu lá e tal, mas por que vai anunciar o técnico se o elenco está viajando? É simples, o Guarani joga amanhã, o Guarani volta no sábado. No domingo tem treinamento, né? Então, e na terça tem jogo, então o novo técnico do Guarani tem que estar presente já comandando as primeiras sessões de treinamentos, né? Para a partida contra o Ituano no Brinco de Ouro da Princesa. É natural. Então, o técnico do Guarani deve ser anunciado entre hoje e amanhã para que ele possa já iniciar o seu trabalho. Espero que o Guarani não cometa a aberração de anunciar o técnico no sábado ou no domingo, né? Mobilizar toda a imprensa para um domingo para cobrir entrevista coletiva ou apresentação do treinador não é legal, né? Mas o fato é esse. Na segunda-feira ele tem que estar exclusivamente voltado para trabalhar, para treinar o time, né? Para fazer o mínimo de atividade possível ali com o time, né? Vai ter uma única atividade e tal. E comandar a equipe já na terça-feira. Né? Não pode botar o treinador pensando em entrevista coletiva na segunda-feira, que é o único dia de trabalho dele antes do jogo. Né? Então, tem a expectativa de que, se for o Pintado ou qualquer outro treinador, o Guarani o anuncie entre hoje e amanhã. Né? A especulação sobre o Pintado é forte, mas temos que tratá-la nesse momento apenas como especulação. Tá? Nesse momento, apenas especulação. A possibilidade do Pintado comandar o Guarani. Depois eu falo sobre o Pintado também, não tem problema não. Aqui a gente vende opinião, né? A gente não vende informação. Então vamos lá. Jair Sampaio, meu querido, primeiro áudio do programa, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz. Tudo bom, meu amigo? Ontem à noite eu peguei a programação pela metade, né? Então não entendi muito o que estava acontecendo, mas ouvi a resenha aí sobre recebimento de um envelope, né? O Pastana talvez teria encontrado com o Marconato, né? Pelo que eu percebi, algo do tipo assim. Então, só para trazer a informação de novo, eu não sei, né? Eu não consegui acompanhar nem as reprises. Só para você compartilhar isso aí com a gente, tá bom? Se é fato, se é fake. Beleza, Ortiz? Um abraço. Ô Jair, um abraço para você. Não, fake não é, porque não tem fonte, a informação, a fonte sou eu, né? Eu estava lá, eu e Rubão, meu amigo Rubens Corrente. Um abraço, Rubão, nós temos um cliente em comum lá, né, no shopping, fomos visitá-lo lá no shopping Outlet Premium, né, de Itupeva, tá? Logo na entrada da cidade, para quem não sabe é perto daquele posto Serra Azul, que é muito conhecido também, né? E depois de visitarmos o cliente, passamos lá no Outback para comer alguma coisa. Quando eu cheguei no Outback, dei de cara com os dois sentadinhos lá conversando, tá? Então, por volta das 2h30, um pouco mais que isso. A reunião durou cerca de 40 minutos, ali o bate-papo deles e tal, vi os dois saindo também. Na saída, o Rodrigo Pastana já tinha em mãos um envelope entregue pelo André Marconato, deixaram o local, bastante preocupados, olhando para todos os lados para ver se não tinha ninguém, não me viram. Né? A praça de alimentação estava vazia, são tão incompetentes que não conseguiram me ver, né? E eu também sou incompetente que não consegui tirar uma foto, tá? Mas não quer dizer que ele seja contratado. Até criei a enquete ontem, né? O que teria dentro do envelope que André Marconato entregou para Rodrigo Pastana? Não sei, né? Vai ficar faltando essa informação, né? Um abraço, Jair. Só posso dizer que não é especulação, é informação mesmo, e a fonte da informação sou eu. Podem acreditar em mim, e se tiverem dúvidas, como estão fazendo muitos da imprensa de Campinas, né, procurem o Rubão. O Rubão também vai confirmar.
Só que espero que ao divulgarem a informação, vocês não digam assim, um amigo me falou, né? Não, a informação tem local, né? Ô, Guilherme Sampaio, obrigado pela dica, Guilherme. gmtendas.com.br. Passa o site deles, Ortiz. Eu olhei e dá para entender bem melhor os serviços que realizam. Vou indicar para alguns clientes. Valeu, Guilherme. gmtendas.com.br, tá bom? O site da GM Tendas Galpões, para que você conheça. É um site grande, feito por uma empresa conceituada de websites e tal. Você vai ter muito mais informações lá também, tá bom? Um abraço, Guilherme. Agora vamos ouvir o áudio dele que fala do Guarani Futebol Clube. Solta a voz. Fala, Ortiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos os irmãos aí que estão ouvindo. Ortiz, essa notícia aí que está correndo aí em vários sites aí, né? Vários veículos de comunicação dando como certa aí a contratação do Pintado. É óbvio que enquanto o Guarani não anunciar de forma oficial, a gente não pode cravar, né? Mas dentro do contexto, né, que o Guarani está metido, eu acredito que possa ser realmente esse o nome, né? Aí eu queria só propor uma reflexão, né, cara? A gente nessa situação que a gente traz dois profissionais, né, o Toninho Cecílio e o Pintado, que tiveram à frente da Portuguesa, né, no Campeonato Paulista, e que fizeram uma campanha praticamente igual à do Guarani, né? A Portuguesa se salvou por pouco também, né? É isso que o Guarani entende como solução para o problema grave que a gente tá metido? Não sei, cara, né? Não é porque eles fizeram uma campanha ruim lá que é uma certeza que aqui também vai ser ruim. Mas os argumentos que a gente pode usar a favor ou contra são sempre os últimos trabalhos, né? Eu, sinceramente, caso, né, falando de forma subjetiva, esse seja o nome, eu concordo que ele é melhor do que o Júnior Rocha, sem dúvida, nem se compara, né? Mas não sei se é o suficiente para nos tirar dessa situação ridícula. Fala, Guilherme, boa tarde para você também. Deixa eu aproveitar o seu áudio para esclarecer algumas coisas, né, até trazidas por você. O Toninho Cecílio, Guilherme, ele não trabalhou na Portuguesa nessa temporada, ele trabalhou na Portuguesa na temporada passada, tá? Em 2023, o que é pior ainda, né, porque o trabalho da Portuguesa, a campanha da Portuguesa no Paulista 2023 foi qualquer coisa de horrorosa, né? Escapou por um milagre com gol de João Vitor na última rodada, tá? Então, o Toninho Cecílio passou pela Portuguesa em 2023. Ele deixa a Portuguesa no dia 16 de fevereiro de 2023, tá? E desde então estava disponível no mercado, tá? O Pintado... ele trabalha na Portuguesa na temporada atual, 2024. Né? Ele é o segundo treinador a passar pela Portuguesa. Né? Ele é quem recupera a Portuguesa e acaba classificando a Portuguesa para a reta final do Campeonato Paulista, mas com uma campanha de 10 pontos, a mesma pontuação do Guarani, classificado pelo regulamento, né, da competição e não por mérito. Bom, se bem que se obteve ponto, foi segundo colocado no seu grupo, tem mérito, né, o mérito da incompetência dos demais concorrentes. Mas eu só preciso deixar claro que os dois não trabalharam juntos na Portuguesa. Mas eu também preciso deixar claro que o primeiro nome pensado pelo Toninho Cecílio na sua chegada ao Brinco de Ouro foi o Pintado. Se eu tenho essa informação, eu tenho que passar, não posso negligenciá-la, né? O Pintado chegou a se reunir com o Toninho Cecílio, conversaram e tudo mais, e o Guarani decidiu pela contratação do Júnior Rocha. A garganta do Ortiz está acabando aqui já, só um instante, pessoal. Pronto, a garganta voltou. E o Guarani naquele momento decidiu pela contratação do Júnior Rocha, em detrimento ao nome do Pintado, tá?
Até trouxe várias vezes aqui a informação, né? O jornalista Carlos Batista, lá no programa da Rádio Bandeirantes, na data em que o Júnior Rocha foi confirmado como técnico do Guarani, na hora do almoço ele fez uma ligação para o Pintado e disse: Pintado, será você? E, segundo o jornalista relatou, a resposta dele foi: bom, eu estava conversando com o Guarani, né? E o Guarani pretende anunciar o nome do técnico hoje. Ele disse: bom, se o Guarani pretende anunciar o técnico hoje, então não serei eu, porque eu não estou nem em São Paulo hoje, então não serei eu. Isso deixa claro que o Pintado estava em negociação ou em tratativas, teve alguma conversa com o Guarani, indicado que fora pelo Toninho Cecílio, tá? Sobre o Pintado, o que eu posso dizer é o seguinte: não é o treinador que eu traria nesse momento, não é, eu explico por quê. É um cara casca dura, é um cara de comando mais forte ali, de pulso no vestiário, ele tem o perfil do treinador que a gente defende aqui, que seja o ideal para o Guarani. O problema do Pintado são os trabalhos recentes, né? O Pintado na Série B do ano passado comandava o Juventude no início da competição. E a campanha do Pintado na Série B do ano passado, comandando o Juventude, era uma campanha ruim, né? Uma campanha em 4 rodadas, o Pintado tinha 3 derrotas e venceu o Guarani na 4ª, né? Ele foi demitido, acho que na 6ª rodada, ou na 5ª rodada, não sei, não me lembro. E aí chega o Thiago Carpini e faz aquela recuperação com o mesmo elenco, né, que o Pintado. Isso mostra que o problema não era o elenco, né? O problema estava diretamente ligado à comissão técnica. Aí nós temos que nos lembrar do Pintado trabalhando na Piruada também, na Série B do Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Paulista, não me lembro, mas uma campanha também horrorosa, comandando a Piruada. Então, apesar de ser um treinador experiente, com o perfil de treinador que a gente defende, os trabalhos recentes do Pintado não embasam o Pintado como solução para o Guarani nesse momento. Mas essa é só a nossa opinião, nós respeitamos todas as contrárias. O fato é que o Guarani, se apostar, né, e se contratar o Pintado, trará um técnico experiente. Trará um treinador experiente, né? Pintado trabalhou na Piruada no ano passado, na Série B também, né? Não, no Paulista, né? Do ano passado. Uma campanha horrorosa. Aliás, na entrevista coletiva lá, ele e o João Biscatti começaram a falar de temas relacionados a questões homofóbicas e tal, né? Então, é esse o profissional que o Guarani escolheu? Boa sorte, sucesso para o Pintado. Vai mudar drasticamente o estilo da equipe e o estilo de comando da equipe, né? Drasticamente, né, Guilherme? Um abraço, viu? E ele complementa aqui dizendo: tá novinho o Jair Pisserni, tem 80 anos, dá um caldo ainda, tá aposentado só faz 12 anos. Pisserni tá com seu pijaminha lá, né? Pijaminha, se tiver, hoje tá mais calor, né? Deve estar com pijaminha regata, né, Guilhermão? Um abraço, meu amigo, obrigado, viu? O Beto, boa tarde, Planeta Guarani, vou fazer uma piada. Eu tinha esperança de você, Ortiz, ter seu retorno ao Brinco de Ouro, mas depois desse furo de reportagem será difícil. Não, mas não é nem furo de reportagem não, Beto, eu só contei o que eu vi, né? E ninguém pode me proibir de falar o que eu vejo, né, cara? Eu não sou funcionário do Guarani, eu não tenho nenhuma função, né, dentro do Guarani. Tive a sorte de passar no local certo na hora certa, né? E vi a cena que ninguém queria que fosse vista, né? Presenciei o encontro dos dois, acho que uma coisa não interfere na outra, né? O duro é que eles devem estar comentando entre eles lá: porra, mas tinha que ser justo esse cara, né, velho? Não podia ser qualquer outro, não, tinha que ser o Ortiz, porra, né? Mas aconteceu, né? Aconteceu. Não, mas eu já disse aqui, Beto, nem é querer virar o jogo, não. Eu fui escorraçado, né, do Guarani pelo Guarani. Então, enquanto essas pessoas que me escorraçaram do Guarani estiverem no Guarani, eu não volto, não vou fazer entrevista coletiva, não vou transmitir jogo de lá do estádio. Pode demorar 2 anos, 3 anos. Eu vou aonde me querem. Se não me querem, eu fico aqui. Vocês me querem? Se vocês me querem, eu faço a programação para vocês aqui diariamente na Rádio Web Planeta Guarani. Estamos felizes juntos, viu? O Júnior de Jacareí, boa tarde, Ortiz, lamentável, Pintado, ninguém merece, assim não vai, diretoria incompetente. O Guarani precisa contratar um treinador, Júnior, né? O perfil do Pintado se encaixa naquele perfil Agel Fox que eu falei. O problema do Pintado é os trabalhos recentes, né? Recentemente o Pintado, exceção a essa classificação da Portuguesa aí, né, para a segunda fase do Campeonato Paulista, mas uma classificação pelo regulamento e não por mérito, né, e tal.
os trabalhos recentes deles não embasam uma vinda para o Guarani, né? Ele não me enche o peito de esperanças, né? Mas o Guarani precisa de um treinador, o Guarani precisa mudar o seu vestiário, precisa mudar a forma de condução do time, cara. O time do Guarani precisa evoluir, o time do Guarani precisa de comando, precisa de pulso firme. Nesse aspecto, o Guarani acerta. Traz um treinador com pulso firme. Agora, se é o suficiente, ou se o treinador é o mais indicado, o tempo dirá, né? E se for o Pintado também, né, Júnior? Temos que lembrar, se for o Pintado, ainda não foi anunciado, né? Um abraço, viu? Boa tarde, é o Edivaldo. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, planetários. Qualquer que seja o treinador, a única coisa que não podemos é jogar nesse famigerado 4-3-3 e nem colocar o Marlon Douglas, por favor, né? Mas, Edivaldo, eu acho que qualquer que seja o treinador que pegue o Marlon vindo entre os titulares vai analisar o Marlon, né? Não sei em qual função. Agora, o Pintado não é um treinador ofensivo, né? A carreira do Pintado toda não endossa o Pintado para ser vendido como um treinador de característica ofensiva, né? Não endossa. O Pintado é um cara do jogar por uma bola, é um cara do futebol de mais imposição, de mais força física, e aí o Guarani não tem nem elenco para jogar dessa forma, né? O Guarani não tem primeiro volante, o Guarani tem poucos zagueiros, né? O Guarani não tem jogadores de forte marcação, né? Então isso também me preocupa, tá? Você vai entregar para o Pintado um elenco montado pelo Claudinei Oliveira, né? É completamente diferente o estilo de trabalho dos dois, né? O Rodrigo do Jambeiro é a última e a gente vai começar a girar, começando pela entrevista coletiva do Bruno Oliveira. Boa tarde, Ortiz. O pessoal esquece rápido das coisas. Já esqueceram que o Pintado deixou o Guarani na mão e foi para os Bambis? Essa diretoria está de brincadeira mesmo. Rodrigo, também preciso esclarecer porque eu não gosto de cometer injustiças. Tá? Se tem uma coisa que eu não gosto é de cometer injustiças. O Pintado não deixou o Guarani na mão. O Pintado deixou o Guarani para ir para o São Paulo. Mas ele não tinha mais contrato com o Guarani. Tá? Foi em 2015, né? Ele assume o comando do Guarani na reta final da Série C. Uma campanha que então brigava contra o rebaixamento. Ele quase leva o Guarani para a segunda fase. Tá? E quando termina o seu contrato, ele recebe uma proposta e vai para o São Paulo. Mas ele não deixa o Guarani na mão. Ele não tinha mais contrato. Se o treinador não tem contrato, ele está livre no mercado. Né? E foi para o São Paulo. Tá? Eu não gosto de cometer injustiças. A memória às vezes nos trai, mas busca no Google aí as notícias antigas que você vai encontrar essa informação em algum lugar. O Pintado não tinha mais contrato com o Guarani em 2015, quando ele deixa o comando do Guarani e vai trabalhar no São Paulo como gerente de futebol ou alguma coisa assim, coordenador técnico, alguma coisa assim, né? Tá? Então, isso para mim não é empecilho. Tá? E aliás, eu me lembro até da entrevista dele falando sobre a sua saída. Ele disse que respeitava demais o Guarani, que pretendia voltar ao Guarani, que é um clube que ele tinha um compromisso de contribuir com o Guarani e tal, mas que naquele momento, sem contrato, ele resolveu aceitar a proposta do São Paulo. Não sei sequer se o Guarani naquela época fez uma proposta de renovação contratual para o Pintado, tá, Rodrigo? Então, eu não gosto de injustiças, né? Da mesma forma que eu contextualizei na mensagem do Guilherme Sampaio, que o Toninho Oliveira e o Pintado não trabalharam juntos, o Toninho Oliveira, o Toninho Cecílio e o Pintado não trabalharam juntos na Portuguesa. Eu preciso contextualizar também essa situação do Pintado no Guarani, tá? Valeu. E a última para a gente ir lá para a entrevista coletiva, o Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Ortiz, com certeza o presidente já está sabendo que foi visto e deve estar puto, porque estava se escondendo, mas claro que só queremos o bem do Guarani. Eu acho que, Dantas, de verdade, eu não entendo o porquê desses segredos todos aí, né, cara? Não entendo. Se você tá negociando com o cara, não tem problema se admitir que estava tentando trazer o cara, né? O problema é que, da forma como eu trouxe a informação, não dá nem pra ele negar, porque eu vi. Né? Eu vi, eu tô cego, os meus olhos aqui, ó, se eu tirar o óculos, ó, eu não enxergo nada, mas eu tava de óculos, né? Eu vi. Ninguém me contou. André Marconato com a sua camisa polo azul, uma calça jeans. O Rodrigo Pastana com uma calça jeans também, uma camisa verde clarinha, né? meio palha ali e tal, né? Mas um tom esverdeado. Tá? Os dois sentados ali de frente, conversando por um bom período. Durou cerca de 40 minutos o bate-papo deles e tal. Eu vi, né? Eu não entendo o porquê de tanto segredo às vezes, viu, velho Dantas? Um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu?
Vamos começar então com a entrevista coletiva do Bruno Oliveira. Confesso que hoje não deu nem para fazer a artezinha da entrevista coletiva, tá corrido o negócio por aqui, né? Tenho também os meus clientes para atender. Então vamos ouvir o que falou o meia do Guarani. Eu vou tocar a entrevista completa, tá? Ela tem 10 minutos de duração, para a gente ouvir sem cortes o que fala o meia Bruno Oliveira, que voltou ao time do Guarani na última partida. Bom dia, Bruno. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Claro que o momento do time não tem ajudado tanto aí, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao comando técnico do Guarani, que vive esse momento de indefinição. Eu queria que você falasse se essa falta de uma certa confiança por parte do elenco também passa por esse, como se fosse um reflexo dessa indefinição no comando, essas questões extra-campo, mas não tão extra assim, né, que atinge diretamente vocês. O que você pode falar a respeito disso? Olha, bom dia. O que eu posso falar é que aqui no Brasil isso acontece bastante quando o clube se encontra nessa situação e a gente, jogador, tem que estar pronto para tudo. A questão da confiança, acho que a gente tem um grupo com caras experientes que pode sanar o grupo. A gente teve uma conversa interna também, que isso vai ajudar bastante o grupo para a gente se blindar. E eu acho que no Brasil hoje, acho que isso é normal, então a gente tem que como mais experiente, tem que conversar com os mais novos para não se atingir, não deixar a confiança cair, e quando troca técnico a gente tem que continuar trabalhando, porque uma hora vai acontecer, porque eu acho que o nosso grupo é um grupo muito trabalhador, que uma hora as coisas vão acontecer. Bruno, bom dia. Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar sobre essa semana de treinamentos, depois da demissão do Júnior Rocha, vocês sendo comandados nos treinamentos pelo Marcelo Cordeiro, né, o auxiliar técnico, que deve amanhã estar na beira do gramado como técnico interino na partida contra o Avaí. O que foi conversado? Ele conversou com vocês sobre este momento para até não perder um pouco mais dessa confiança? Você até falou que o elenco conversou internamente. Qual foi o tema central dessa conversa? Se você puder falar para a gente aqui, por favor. Bom dia. Olha, sobre a questão do Marcelo, eu particularmente achei ele tem um bom comando, ele tem uma boa intenção eu gostei bastante, porque ele vai jogar o time para frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo, independente de estar fora ou dentro de casa. Então, sobre a questão da conversa interna, o tema foi mais para a gente conversar sobre a nossa confiança, para a gente não se abalar com as coisas que acontecem fora do campo, porque só a gente pode resolver, que está ali dentro. Então acho que foi mais isso mesmo o tema. Bruno, quando você foi apresentado aqui no Guarani há 2 meses atrás, você comentou que na sua coletiva de apresentação que no ano passado o Guarani bateu na trave, né, com relação ao acesso na Série B, e que vocês fariam de tudo esse ano para conseguir esse acesso. A gente ainda está relativamente no começo do campeonato, mas a situação é bem adversa, e eu queria que você falasse assim, se essa pressão por resultados, né, mesmo com uma vitória, agora uma possível vitória diante do Avaí, ainda assim não seria suficiente neste momento para tirar o time da zona de rebaixamento. Como que o elenco está encarando essa pressão, e se você acha que hoje o foco do Guarani é muito mais em permanecer do que pensar num possível acesso? Olha, como você bem disse, está no começo do campeonato ainda. É claro que a posição que a gente está não é confortável, claro que incomoda muito, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo. Agora, se ganha do Avaí, a gente já dá uma respirada. Depois, se ganha 2 ou 3 jogos, a gente já vai ali para o meio da tabela, ainda está um pouco embolado. Então, acho que a gente tem que tirar da cabeça a classificação em si por enquanto, porque senão a gente vai ficar atolado muito nessa última posição. Isso pode atrapalhar alguns jogadores, então eu acho que é mais isso. Eu vejo pelo lado, para não tirar a confiança de alguns jogadores novos, tem jogadores experientes, a gente não pode olhar só para a tabela, a gente tem que desempenhar um bom futebol primeiramente, que o resultado vai vir e automaticamente a gente vai subindo na tabela.
Bruno, eu queria perguntar agora sobre você individualmente, né? Você chegou nessa última janela com muita expectativa, até porque ele estava no futebol sul-coreano, muitos torcedores não conheciam do seu futebol, acabou sofrendo com alguns problemas físicos, né? Que você acabou não conseguindo jogar no início dessa Série B, mas na última partida foi até titular e agora pode ser uma peça importante no meio de campo. Queria saber um pouco como foi esses primeiros meses aqui no Guarani, sobre você individualmente e também algumas características que você vê que são diferentes, que podem ajudar o Guarani nesse meio de campo, no ataque, onde você gosta mais de jogar neste esquema agora deste novo treinador que deve chegar. Olha, eu particularmente tô sofrendo bastante com o meu começo de temporada fisicamente, né? Porque eu nunca passei por isso antes. Machuquei 2 vezes já, então acho que eu tô procurando manter minha cabeça muito boa, que agora eu voltei, eu tô feliz de estar de volta, então sobre a minha característica, eu acho que eu vou ajudar bastante o Guarani, no quesito de finalização, de drible, de o jogo vertical, que eu gosto bastante, e que o professor Marcelo já conversou comigo, que ele vai colocar eu na onde eu gosto de jogar mesmo, que é no meio ali. Então eu acho que só tenho a crescer e me cuidar bem, porque eu não posso... que já estão no meio da temporada e eu machuquei 2 vezes, então eu tenho que me cuidar bem para não acontecer mais. Bruno, pegando um gancho ainda nesse assunto, né, nessa pergunta do colega, a gente sabe que você veio, né, dessas lesões, e a gente tem atualmente aí no departamento médico o Chay e o Luan Dias, que ocupam esse meio de campo, né, fazem essa função de armador do time. Você se considera estar preparado para assumir essa função? Você acabou de dizer que é onde você mais gosta de jogar. Você acha que você está pronto para assumir realmente esse meio mais criativo do Guarani, para poder ajudar a equipe? Olha, eu creio que sim. Na minha cabeça eu estou pronto sim. Eu sou um cara que eu confio muito no meu futebol. Então, acho que se o professor me colocar, eu acho que eu vou agregar bastante à equipe. E claro que a concorrência ali no meio é muito grande, né? O Chay e o Luan são 2 grandes jogadores, mas eu acho que isso só tem a agregar ao clube, né? Quando a posição é muito disputada, isso só ajuda todo mundo, ajuda o jogador e ajuda o clube também. E também eu posso fazer mais de uma função, como foi nesse último jogo, o professor Júnior me usou de ponta, depois ele me colocou de meia de novo, então acho que eu posso fazer mais que uma função também. Ô Bruno, a gente vê, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui nos treinamentos, que o clima é muito leve. Mesmo o Guarani nessa situação, jogadores conversam, dão risada entre eles ali no aquecimento. E a gente ouviu muito do próprio Júnior Rocha e de outros jogadores que o grupo está unido, que o grupo quer vencer, quer sair dessa situação. E realmente é só confiança que está faltando. É óbvio, esses problemas até na comissão técnica, 3 treinadores em 9 jogos, é muito complicado nessa Série B. Mas é só isso. O que na sua visão, olhando agora e até tendo visões internacionais que você passou na Coreia do Sul, o que o Guarani está fazendo de errado neste momento e o que tem que fazer para sair dessa situação agora nesse restante de Série B? Eu acho que a gente tem que deixar o clima mais leve possível internamente, porque acho que isso é o mais importante para jogador jogar sem peso, sem responsabilidade, não sem responsabilidade, mas sem um peso maior que vá afetar o desempenho, entendeu? Então a gente tem que deixar um clima bom, porque senão só piora as coisas. Então eu acho que é isso, a gente tem que procurar continuar trabalhando como a gente está. Claro que não vem dando resultados, a gente tem que procurar fazer algo diferente. Eu acho que o que está faltando é a gente tentar fazer algo diferente mesmo. Tanto que o Marcelo falou com o grupo, a gente vai ter que tentar fazer algo diferente, vai ter que propor jogo, porque a gente precisa ganhar. Então, como ele disse, dentro ou fora de casa a gente vai tentar jogar futebol, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que está faltando é a gente jogar futebol. Então, eu acho que a gente vai melhorar bastante. Bruno, o time andou tendo, né, alguns episódios recentes com polêmicas com a torcida, casos de protesto aí dos torcedores, no último jogo também, vaias, enfim, aquela
esse retorno, né, que vem da arquibancada para vocês. Como que vocês receberam esses protestos, né, essas vaias, e o que vocês poderiam falar para o torcedor daqui em diante na competição para que eles possam acreditar que o Guarani vai sair dessa situação? Olha, sobre os protestos, eu não tiro a razão deles, porque eles são torcedores, né? Eles sentem a paixão do clube, então tem que cobrar. Sobre pressão, eu acho que eles estão certos em cobrar, então a gente tem que só continuar trabalhando mais, cada jogo correr mais, jogar mais para dar resultado para eles. Não só para eles, mas como para o clube. O que eu tenho a dizer é que a gente vai procurar melhorar, procurar trazer resultados, né? Porque não adianta jogar bem e não trazer resultados. A gente vai procurar jogar bem, claro, mas o mais importante agora é trazer resultados para tirar o Guarani dessa situação. Bom, pessoal, nós ouvimos a entrevista coletiva do Bruno Oliveira. Eu vou ser bem sincero, eu não acho esse o momento para se colocar um atleta falando em entrevista coletiva. Entrevista coletiva existe para que as pessoas falem coisas pertinentes, né? Não para falar de expectativa. Entrevista coletiva é um instrumento pertinente, né? Você convoca uma entrevista coletiva quando tem algo para falar ou para comunicar. E a comunicação que nós esperamos do Guarani agora é uma fala dos dirigentes, é uma fala das pessoas que comandam o Guarani Futebol Clube sobre a situação que o Guarani está metido. Ponto. Qualquer outra entrevista, a não ser o treinador pós-jogo tem que falar, né? Porque aí é pertinente, ele tem que comunicar a visão de jogo dele, né? Qualquer outra entrevista que não seja de um dirigente do Guarani, seja ele dirigente do departamento de futebol, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, seja ele dirigente de gabinete, essas pessoas têm que falar nesse momento, não o atleta, tá? Então eu não vou analisar muito, eu vou trazer pequenos tópicos apenas. Marcelo Cordeiro é um baita cara, tem um bom comando, tudo bem, tal e coisa, e nós temos que propor jogo. Ele vai jogar ofensivamente. Caramba. Eu acho que o problema do Guarani é cíclico, é crônico. O Guarani não conseguiu enxergar a necessidade de jogar fechado para não perder o jogo. O Guarani vai para Florianópolis enfrentar o Avaí e a proposta de jogo trabalhada pelo treinador é atacar, é agredir, é buscar a vitória, propondo o jogo. Realmente, eu não entendo nada de futebol. Eu não entendo nada de futebol, né? Mais um ponto, as pessoas dizem, e eu acabei de dizer, né? Eu não entendo nada de futebol. Se vocês se lembrarem do meu comentário pós-jogo, eu dizia assim, o Bruno Oliveira ele desempenhou duas funções na partida. Ele começa como meia, depois vai jogar de ponta, some no jogo, e depois volta para a meia. O Júnior Rocha não concordou com isso na sua coletiva, mas o próprio Bruno Oliveira agora, na entrevista que nós acabamos de ouvir, ele fala que o Júnior Rocha colocou ele na ponta, depois voltou com ele para a meia no mesmo jogo, que foi o jogo anterior do Guarani. Né? E ele rendeu na meia, na ponta não. Aberto pela beirada, sendo extrema, ele não rendeu absolutamente nada. Como meia, ele rendeu, ele distribuiu bem o jogo, cadenciou o jogo quando foi preciso, fez alguns passes bem legais e tal. Né? O segredo é jogar bola, então vamos para campo e vamos jogar bola. Né? O torcedor do Guarani só quer resultado. Eu não vou brigar com o jogador, não vou. E assim, sinceramente, é uma covardia. É um gesto extremamente covarde expor o atleta a uma entrevista coletiva no momento de troca de treinador, de técnico interino, de auxiliar fixo assumindo o comando da equipe. Você bota um jogador para falar, não. Quem tinha que falar é o dirigente, até para embasar o porquê colocou o auxiliar, o porquê não trouxe um treinador até agora, o porquê o clube está vivendo essa situação. Quem tem que falar é o dirigente, tá? Então, perdão, Bruno, eu nem vou me estender muito, mas é o que eu posso falar. O Dantas concordou comigo aqui, viu? Diz que quem tem que falar que não tem que fazer segredo nesse momento mesmo, não entende o porquê desse mistério. Concordo, Dantas. Fala, Baso, boa tarde para você. Fala, Ortiz, boa tarde. Eu lembro que você citou entrevistas com os treinadores. Eu sugiro na entrevista fornecer os nomes do elenco e pedir para escalar os 11 titulares de forma experimental.
constando no grupo Ryan ou Marlon. E aí, se constar, termina a entrevista no mesmo instante. Desliga a ligação e vai para o próximo. Se não tiver próximo, me liga para colocar isso, porque aí eu mesmo faço melhor. Baso, você não pode ser treinador, Baso. Se você chamar o seu jogador de pé de rato, o jogador não volta para treinar no dia seguinte. Você não pode. Você não pode ser treinador do Guarani. Você desmonta o grupo em 30 segundos, Baso. Acaba com o vestiário. O problema do Guarani é cíclico, gente. O Marcelo Cordeiro, pelas palavras do Bruno Oliveira, vai jogar com o time ofensivamente. Tá? Vou trazer uma informação agora. Eu disse que eu tinha uma informação não sobre time titular, mas sobre composição de grupo, né? Tem mais um jogador da base relacionado, tá? No profissional. Um jogador que viaja com a delegação lá para Santa Catarina, né, para Florianópolis. Tá? Vocês se lembram há alguns dias o Beto Toledo fazendo um comentário sobre o jogo da base que ele foi ver, e ele dizia assim, olha, tem um camisa 5 que eu não me lembro o nome agora, mas é um bom jogador, é um volante que o Guarani não tem, é um volante de marcação, um volante pegador e tal. Vocês vão se lembrar, né, porque vocês lembram bem do que a gente fala aqui, né? Esse jogador está relacionado para o jogo. Tá? Esse jogador é o Vinícius Iugi. Tá? Ele não esteve relacionado na última partida contra o SK Brasil, mas imagina-se que já estava treinando com um profissional. E ao destacar isso, eu lembro mais uma vez, porque eu me atento muito às entrevistas, o Júnior Rocha, na sua última entrevista coletiva, na pergunta do Beto Toledo, aliás, pergunta do Beto falando sobre os jogadores das categorias de base do Guarani, o Júnior Rocha diz que o Marcelo Cordeiro acompanhava todos os jogos e alguns treinamentos das categorias de base. Tá? E o Marcelo Cordeiro, ao assumir, relaciona um volante, primeiro volante. Se ele vai ter oportunidade, eu não sei. Mas mostra que ele realmente observava as categorias de base. Né? E que dentro do trabalho da categoria de base do Guarani tem jogador que pode ser importante para o Guarani, inclusive taticamente. Né? Resta ter coragem para escalar agora. Né? Tá? O Guilherme de Atlanta. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Guilherme. A gente vai propor o jogo. Caraca, Ortiz, ninguém entendeu o tamanho do buraco. Lá vem mais um 4-3-3. Foi o ponto que mais me chamou a atenção de toda a entrevista, viu, Guilherme? O ponto que mais me chamou a atenção. A proposta do Marcelo Cordeiro é propor jogo contra o Avaí. É tudo que o Avaí quer, porque o Avaí é um time que joga por uma bola. É um jogo para você espelhar, né, o jogo do adversário. Não dá oportunidade para o adversário, ainda que isso te custe não ter oportunidades, né? Não, vamos nós propor jogo, dar exatamente o espaço que o Avaí quer para contra-atacar e buscar o gol, né, e ganhar o jogo. Bom, tomara que dê certo. Tomara, viu, Guilherme? Vem 4-3-3 de novo? Eu também acho. Wagner Milanese, engraçado, quando o time está mal financeiramente, sempre surge a pergunta dos salários atrasados para justificar o mau futebol, mas agora que tudo é pago corretamente, por que não se pergunta o motivo do mau futebol? Se o clube está fazendo a parte dele, pagando e dando suporte para os atletas. Então, o Wagner, aí, quando o atleta fala sobre esses motivos, aí ele generaliza, né? É complicado, né? Complicado. Cara, futebol é um pau de dar em doido, Wagner. Um abraço pra você, queridão. Passar rapidinho aqui no nosso YouTube. A gente vem já com o comentário do Cleitão. Reinaldo Guerra, boa tarde, Ortiz. Até quando o Bugrino vai continuar com esse sofrimento? Olha, Reinaldo, eu espero que acabe amanhã, né? Que a gente comece a ganhar jogos, né? O time melhorar já é outra história. Mas a gente precisa começar a ganhar jogos, né? Só vencendo jogos a gente sai dessa situação. Então, tomara que amanhã, né? Mas eu vejo pouca chance disso acontecer, tá? Pouca chance. Grande Joel Ferrari, saudade de você, Joelzão, meu motorista, acho que é ele, né? Boa tarde, Ortiz, um forte abraço para você, 2 pra você, Joelzão. Eu tô aqui esperando uma notícia boa sobre o nosso Guarani. Puta, notícia boa tá difícil, Joel, tá difícil. A notícia boa é que eu tô proibido de entrar no Brinco de Ouro, Joel, né? Desde 19 de fevereiro. Essa é a única boa notícia que eu tenho. É a única ação concreta da diretoria do Guarani. Me proibir de acessar o Brinco de Ouro, viu? Alfa Vídeos. Pintado é bom treinador, mas tá com fase ruim. Não faz bons trabalhos a tempo. Foi exatamente o que eu falei, viu? A menos que ele chegue, coloque 4 da base e pare de escalar alguns jogadores ruins, aí teremos chance. Dario João. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Dario. Marcelo Rodrigues. Pintado. Parei. Não aguento mais essa. Não aguento mais essa, não. Realmente isso vai afastar mais torcedor ainda.
É impressionante como depois dessas exigências de formação na CBF, é justamente quando não existia treinadores no mercado, antigamente sempre tinha um bom nome para assumir nessa situação como o de hoje. Mas qual que é a ligação, Marcelo, entre ter que ter curso de formação e se o cara quer ser profissional, ele tem que se habilitar, né? O profissional do futebol tem que se habilitar para o futebol. Se o regulamento hoje é esse, o cara pretende ser treinador, tem que fazer os cursos de formação, né? Infelizmente, né? O futebol mudou. Assim como o atleta faz a sua formação lá nas categorias de base, o cara faz a formação na CBF. Eu não vejo muita ligação, não. Mas boa tarde para você, meu amigo. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos para a mensagem, então, comentário pré-gravado do Cleiton Vendemiato. Hoje eu vou correr com os comentários aqui, tem o Beto Toledo também. Vamos bater um papo com os dois agora. Vamos ver o que traz o Cleitão. Ih, o Cleitão vai estar lá, hein? O Cleitão vai pro jogo amanhã. Ai, meu Deus do céu. Solta a voz, Cleiton Vendemiato. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Quinta-feira, véspera de jogo do Guarani, Guarani que entra a campo amanhã, como se a gente já não sofresse, né, Ortiz? O Guarani precisa da reabilitação, o Guarani precisa enfrentar um time que vem em ascensão no campeonato e ainda vai jogar às 9 horas da madrugada, às 21 horas, ou seja, prenúncio de Bom Dia Guarani, né? Bom Dia Bugrão, aqui na Rádio Web Planeta Guarani amanhã, né? A gente só espera que o bom dia seja um bom dia mais festivo do que aqueles que nós estamos habituados nos últimos jogos aí a dar ao torcedor bugrino, né? Mas vai ser uma parada extremamente indigesta, né, Ortiz? Estava aqui acompanhando, até por estar aqui, né? Então fica fácil da gente obter algumas informações da equipe do Avaí. Time do Avaí que, quando contrata um novo técnico, Gilmar Dalpozo, que chega para assumir a equipe, engata uma sequência de 5 vitórias seguidas, né? Foi freado na última partida em casa, com um empate, né? Mas vem de 7 jogos sem derrota. Então, um time que está marcado aí pela constância e principalmente por essa franca evolução, já que lá no início do campeonato estava igual o Guarani, né? Também tinha dificuldades, só que lá, diferente do Guarani, a troca do técnico foi benéfica, né? Tem alguns retornos importantes à equipe do Avaí, viu, Ortiz? O Giovani volta ao meio-campo, né? É o jogador ali que não atua com a camisa 10, mas faz a função do 10, é o armador da equipe ali, e tem a volta também, ou provável volta do Garcês, que é o artilheiro da equipe com 3 gols marcados na competição, deixou o campo ali na última partida correndo o risco ali de ficar fora dessa partida, mas foi para os treinamentos e deve ser a opção do técnico da equipe do Avaí para poder começar a partida, em detrimento do Poveda. Poveda, com essa boa fase do Garcês, acabou perdendo ali um pouquinho de espaço, mas entra recorrentemente também, então toda a atenção do mundo ali. Até porque, e aí a gente entra no assunto dessa manhã, a gente teve a entrevista coletiva do Bruno Oliveira, né, que falou ali com os repórteres na manhã de hoje, uma entrevista que para mim era desnecessária, não do ponto de vista de que nós não queríamos ouvir o Bruno Oliveira, mas do ponto de vista de que nós precisávamos ouvir outras pessoas, né? Outros personagens do Guarani nesse momento tão conturbado que a equipe vive. E aí ele, numa das partes que me chamou a atenção na entrevista, ele disse que gostou do método de treinamento do Marcelo Cordeiro, né? Diz que ele tinha boa intenção e que essa boa intenção me chamou bastante ali, notei bastante quando ele fala que ele tinha boa intenção. Só que ele falou que vai jogar para cima, que ele treinou o Guarani para jogar para cima, né? E é arriscado de todos os pontos de vista. É arriscado porque o Guarani hoje é uma equipe que tem pouca qualidade para poder jogar em cima do adversário, né? Não é uma equipe que demonstra intensidade durante todo o tempo.
A gente sabe que ouvimos diversas vezes nas entrevistas coletivas do ex-treinador que o Guarani se apresentou, aliás, não só pelas entrevistas, mas nós vimos isso. O Guarani se apresentou bem por 20 minutos, o Guarani se apresentou bem por 30 minutos, o Guarani se apresentou bem até tomar o gol. E aí, jogando contra o time do Gilmar Dalpozo, jogando contra essa equipe do Avaí, se o Guarani for para cima, olha, me atrevo a dizer que é tudo que o Avaí quer, porque o Gilmar Dalpozo é assim, ele joga por uma bola, conseguiu fazer com que o Avaí pudesse ter essa ascensão no campeonato jogando por uma bola. Mas já teve jogo que fez mais de um gol, já, porque daí achou 2 bolas e fez as 2, é um time extremamente assertivo, repito, Garcês já tem 3 gols no campeonato e a gente tem o Poveda no banco ali, então eles têm a qualidade que o Guarani não tem lá na frente, né? O Caio Dantas deveria ser esse homem, mas até agora não conseguiu desencantar, fez o gol lá de pênalti contra o Santos. Então, acho bom o Guarani se cuidar, não dá para chegar ali simplesmente tentando agredir o Avaí, porque eles querem essa uma bola e tem jogadores para poder matar essa uma bola. O Guarani vai ter que ter não só essa consistência ofensiva, mas vai ter que ficar muito ligado com um time bastante técnico ali, com o Garcês no ataque e com o Giovani, que conduz muito bem a bola ali, faz muito bem esse papel de camisa 10 da equipe do Avaí, Ortiz. É isso, meu amigo. Deixando um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte. E respondendo a sua pergunta de ontem na abertura do Bugre Online, Cleitão vai para o jogo amanhã, Ortiz. Cleitão vai para a ressacada. Esse elenco não merece a minha presença ali por tudo que tem feito, né? Mas é a instituição Guarani, então vamos lá prestigiar o Guarani, né? O grande amor da minha vida, que eu tenho a oportunidade nesse ano de ver agora, amanhã contra o Avaí na ressacada e depois contra o Brusque, que provavelmente vai ser em Itajaí. São as 2 oportunidades que eu tenho de ver o time do meu coração, então não vou desperdiçá-la por mais que esse elenco não mereça, Ortiz. Grande abraço para você, viu? Um abraço, valeu! Guarani! Ai, Coitão, passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, né? Vai pro jogo, Coitão, vambora, vai torcer pelo Guarani lá. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa, independente do jogador, quem tá em campo é a camisa, né? Então vai pro jogo, vive o seu momento arquibancada, mata a saudade de ver o Guarani jogar, que é bom demais. As observações que você faz, a maioria delas eu já fiz também, inclusive sobre o estilo de jogo, né? O Avaí vem de 7 jogos invicto mesmo, empatou com a Chapecoense do Humberto Louser na última rodada, e a Chapecoense fez exatamente o que eu falei aqui, espelhou o jogo. A Chapecoense também passou a jogar por uma bola, então foi um jogo feio, né? Um jogo sem oportunidades de lado a lado ali e tal. Né? E a Chape voltou com um empate. O empate não muda muito a história do Guarani, mas não é uma derrota, né, Coitão? Ai, cara, tem boa vontade. De boa vontade o inferno tá cheio, né, Coitão Vendemiato? Ah, meu Deus do céu, um abraço, meu amigo. Todo sucesso para você amanhã no jogo. Eu já fico preocupado para montar a equipe para transmissão aqui amanhã, mas vamos embora. Bom jogo, Coitão. Amanhã tem comentário do Coitão no Bugre Online também. Um abraço, meu amigo. O Daniel lá de São José do Rio Preto. Boa tarde, Ortiz. Os trabalhos do Pintado não são relevantes. Inter de Limeira, Juventude. Esse nome a gente não fala, viu, Eduardo? Piruada. Portuguesa, dificilmente ele vai modificar o Guarani. Precisamos de alguém com muito mais conhecimento técnico e pulso também. Mas estamos na zona do rebaixamento, a situação é gravíssima, estamos em último lugar. Guarani é o playground dos diretores, eles não levam nada a sério. Um grande abraço. Daniel, eu tenho a mesma convicção que você. Inter de Limeira no Campeonato Paulista foi mal pra caramba, né? Foi bem mal, né? Na Inter de Limeira. Foi aquele ano que o Guarani ganha de 5, ele sai exatamente na rodada anterior ao enfrentamento contra o Guarani, né? O Guarani ganha de 5 da Inter de Limeira, comandado pelo Moisés Moura, né? Juventude, a gente já falou, né? O trabalho dele no Juventude, aquela ribanceira abaixo. Piruada, mais uma ribanceira abaixo, tanto que ficou pouco tempo, né? E aí saiu, assumiu o João Biscatti no lugar dele. E a Portuguesa lá em 2023, né? Não a Portuguesa 2024, mas uma Portuguesa que escapa do rebaixamento na última rodada com um gol de João Vitor jogando de lateral direito. Né? Então, passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, né, Daniel? Se for o Pintado, sucesso pro Pintado. Eu não traria, tá?
O Baz, Ortiz, eu rachei o bico aqui, você tem toda a razão. Vamos fazer diferente. Se a diretoria quiser e não souber como causar uma debandada geral no elenco, aí me chama. Aí sim, Baz. Só para reestruturar o elenco, né? Provocar pedidos de rescisão de contrato e tal, chama o Baz. Aí o Baz faz a limpa geral. Aí eu concordo. Aí pode pôr, sei lá, que isso é um bom nome. Um abraço, meu irmão. Guilherme Sampaio, só uma lembrança, Ortiz, o Bruno Oliveira disse que na Coreia atuou como segundo volante. Isso ele fala na coletiva também, né? Para atuar com 2 meias talvez seja interessante para recompor. Cara, nós temos um segundo volante que faz a mesma função, né? Que é o Camacho, por exemplo. Matheus Bueno também pode fazer a mesma função, né? Apesar de muita gente não gostar dos dois e tal. Eu não gostaria do improviso, não. Eu acho que ele joga numa posição onde o Guarani tem carência, mas ele precisa jogar de meia, não aberto pela beirada, viu, Guilhermão? O Guarani precisa de um meia, tá? Não de um extrema, né? Ou de mais um extrema para ter 4 na terceira linha, né? O Marcelo Aguilhar, eita, Marcelão, traz a informação da arbitragem, então, vamos lá. Arbitragem carioca, arbitragem do Rio de Janeiro. Boa tarde, Ortiz e amigos, já temos arbitragem para amanhã. O trio é carioca e uma peculiaridade, dos 30 jogos que esse árbitro apitou, o visitante só ganhou em 3 oportunidades, ou seja, árbitro caseiro. Tudo que a gente não precisava, né, Marcelão? Mas vamos lá, vamos então para a arbitragem. Apita o jogo Bruno Mota Correia. Ai, meu Deus. Auxiliado pela Lilian da Silva Fernandes Bruno e pelo Gustavo Mota Correia, que não é parente dele, tá? Ambos do Rio de Janeiro. Quarto árbitro Edson da Silva, de Santa Catarina. O árbitro de vídeo é o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Auxiliado pelo Flávio Gomes Barroca, do Rio Grande do Norte, que também não é parente do Barroca, treinador, tá? Seja o que Deus quiser, Marcelão. Seja o que Deus quiser, porque a gente tem que lembrar que a gente tá, ó... À espera de um milagre. Ligar a 2. Que ninguém ligue a 2, né? Que a 2 seja interrompida aí no meio do caminho. Grande Vitor Rede, um abraço pra você, Vitão. E o Vitão lembra um negócio interessante aqui, ó. Boa tarde, Ortiz. Caso venha o Pintado mesmo, eu não sei se vocês já comentaram, mas ele usou muitos meninos da base, né, em 2015. O Léo Rigo, o Watson, o Wesley, o Raí, o João Vitor, o Lohan, o Gabriel Rodrigues, verdade. Emergencialmente também, né, Vitão? Porque não tinha muitas outras opções ali, né? Mas verdade, o Léo Rigo jogava de zagueiro, também jogou de lateral esquerdo com ele. O Watson, lateral direito, depois seguiu a carreira, né? Foi pro Bragantino, o Watson, né? Passou por outros clubes também. O Wesley, volante, bom jogador. O Raí, bom jogador. João Vitor, que era o meia, né? João, que depois sai do Guarani, vai para Piruada, né? O Lohan, atacante. Verdade, o Lohan que chegou a ser artilheiro da Copa do Brasil aí, acho que há 2 temporadas. E o Gabriel Rodrigues que sai do Guarani, vai para o São Paulo e depois some, né? Deve ter sido vendido para algum time aí do exterior, né? Não sei nem onde está hoje o Gabriel Rodrigues, mas era um atacante extremamente promissor, né, Vitão? Verdade, um treinador que pode ser que dê oportunidades para a base, né? Eu não sei nem se é o Pintado o treinador, tá, gente? É o que a imprensa está falando, que o Pintado está muito próximo de assinar com o Guarani, tá? O que eu sei de informação é que o Pintado diz que houve apenas uma conversa dele com a diretoria por teleconferência. Mas tenho que lembrar que o nome do Toninho Cecílio, quando chega ao Guarani, era o Pintado, tá? Isso é fato, isso não é boato, tá? O nome preferido do Toninho Cecílio era o Pintado e ele acabou tendo que engolir o Júnior Rocha, tá? Essa é a realidade do fato, tá bom? A gente teve um pequeno corte aí na transmissão lá no Radiosnet, mas já voltamos. Vamos embora então para o comentário do Beto Toledo, para a gente poder encerrar aqui o nosso Bugre Online dessa quinta-feira. Amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem Guarani, hein? Amanhã tem Guarani. Solta a voz aí, Beto Toledo. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 13/6, quinta-feira, véspera do jogo do Guarani. Guarani amanhã às 21 horas entra em campo lá na Ilha da Magia contra o Avaí. A partir das 8 horas e 20 minutos, né, 20 e 20, estaremos
ao vivo, com todas as emoções desse jogo aí pela Rádio Planeta Guarani. Ortiz, bom, véspera do jogo, dia de falar um pouquinho desse nosso adversário, o Avaí, né? Do contrário do Operário, que eu dizia que era um time que oferecia pouquíssimos riscos para o Guarani, né? O Avaí já é o contrário. Bom, e se o Operário oferecia poucos riscos e conseguiu vencer por 1-0, nossa tarefa, a tarefa que teremos pela frente amanhã, passa a ser ainda mais difícil, né, Ortiz? Ainda mais complicada. Bom, esse Avaí é um time... começou mal o campeonato, né? Antes da entrada do Dalpozo, estava o Barroca por lá, né? Começou com 2 derrotas, aí ele é demitido, e a partir do jogo, se eu não tiver enganado, ele assume na 4ª rodada, né? Contra o Coritiba, o Dalpozo. E é isso mesmo, o Dalpozo entra contra o Coritiba na 4ª rodada e aí faz uma sequência de vitórias, né? São 5 vitórias consecutivas aí e o empate na semana passada, na semana passada contra a Chapecoense, o que fez aí o time do Coritiba, do Avaí, perdão, figurar entre os 4 primeiros colocados, né? Tá em 4º lugar, 17 pontos, encostado no grupo ali do primeiro colocado praticamente, né? O América tem 18, Goiás e Mirassol também tem 17, então estão fazendo o mesmo campeonato. G4 aí então pro Avaí, como faz a diferença, né, uma troca de treinador no momento certo. Claro que assim, o Avaí tem um material humano bem interessante também, então o Dalpozo teve que ajustar as peças, né, mas com um bom material humano. Bom, como vem jogando esse Avaí, né? O goleiro, acho que lá da parte de trás não muda muita coisa, né? O goleiro é o César, o Marcos Vinícius é o lateral direito, o Mário Sérgio, lateral esquerdo, e a dupla de zaga tem sido o Thiago e o Jonathan Costa. No começo era o Gustavo Vilar, ele foi expulso no jogo contra o Goiás, e aí depois disso ele sentiu uma lesão no menisco e não voltou mais pro gramado. Então, muito provavelmente continua fora, tá? Tá fazendo um trabalho lá de fortalecimento no joelho e tal. Não fez cirurgia por enquanto, né? Mas tá fazendo esse trabalho, então deve continuar fora aí o Gustavo Vilar. Então a dupla de zaga deve ser o Thiago e o Jonathan Costa. A dupla de zaga bem interessante a deles, né? Marcos Vinícius e o Mário Sérgio, então, os laterais. Mas o grande forte pra mim do time do Avaí, Ortiz, lembrando que o Dalpozo passou a jogar num 4-4-2, né? Assim que ele assume o time, ele passa a jogar num 4-4-2 e bem tradicional mesmo, com 2 meias. Lá ele tem material humano para jogar com 2 meias, né? Ele tem meias para deixar, inclusive, no banco de reserva. E eu acho que esse é o grande ponto forte do Avaí, né? Bom, dá uma olhada aqui, ó. O Judson tá fora, né? Ele que vinha jogando, ele vinha sendo titular desde o começo do campeonato. Em alguns momentos o Ronaldo Henrique entrou ali e tal, o Zé Ricardo também, mas o Judson era o titular. Só que o Judson se machucou, então tá fora, não vai pro jogo. Já não estava, inclusive, no jogo na última partida. Os 2 volantes devem ser o Zé Ricardo e o William Maranhão. Olha que interessante já essa dupla de volantes, né? Zé Ricardo, inclusive, é um desejo antigo do Guarani aí. O Guarani já tentou algumas vezes negociar com ele. E o William Maranhão é aquele, o William Maranhão mesmo, passagem pelo Santos, Ceará, Fortaleza, enfim. Experientíssimo William Maranhão, um excelente volante, sem dúvida nenhuma. Então esses são os 2 volantes. O meio-campo é o João Paulo e o Giovani, são esses 2 jogadores que estão jogando no momento. O Giovani, ele teve uma pancada, né, no jogo contra a Chapecoense, mas não deve ser problema não. Eu tava dando uma lidinha aqui nas notícias do Avaí, já treinou ontem normal com bola, então o Giovani deve ir pro jogo, tá? Giovani, para quem não se lembra, aquele ex-Curitiba, ex-Cruzeiro, ex-Sport, experiente também. E o João Paulo é o que passou aqui pela Piruada, né? Também bem rodado, 30 e tantos anos já. A dupla de meias, na verdade, bastante experiente, né? Dos 2 acima dos 30. E no ataque, o Garcês ficou fora no último jogo, que tomou o 3º cartão amarelo, então contra a Chape ele não jogou. A teoria é que ele volte, né? Ele é artilheiro do time do Avaí. O Garcês é aquele ex-Curitiba, né? Que todo mundo acho que vai se lembrar aí. E esse companheiro de ataque é que tem mudado muito, né? Em alguns momentos foi o Igor, que é um jogador um pouco mais de mobilidade. Em alguns momentos foi o Poveda, que daí é um centroavante mais clássico mesmo. E também foi o Potker, que atua como centroavante, mas também joga pela beirada do campo. Não é bem um centroavante posicional, né? Então tem variado aí. Na última partida, a dupla de ataque foi o Garcês e foi o Poveda e o Igor, perdão, né?
Imagino que o Garcês deve voltar para esse time, só não sei na vaga de quem. Se eu tivesse que apostar, apostaria que o Poveda vai pro banco de reserva e ele mantém o Igor e o Garcês como dupla de ataque, tá? Mas só uma aposta, por enquanto, nenhuma informação sobre isso. Bom, a gente vai falar com certeza como que o Guarani deve, amanhã, né? Como que o Guarani deve atuar para tentar neutralizar esse time do Avaí, mas eu queria só chamar a atenção para uma situação antes disso, né? A Chape enfrentou o Avaí no final de semana e segurou um 0-0, né? Não dá para dizer que é um excelente resultado, mas quando você enfrenta um time que vem de 5 vitórias consecutivas e que vem mudando um pouco, né, abalando as estruturas aí do campeonato, sem dúvida nenhuma te gera, no mínimo, um pouco de atenção, né? Você vai ficar um pouco mais atento com esse adversário. Olha, o adversário vem de uma sequência grande de vitórias. A Chape deu a bola, né? Deu mesmo de verdade, então o Avaí teve quase 60% de posse de bola, trocou a 468 passes contra 290 da Chapecoense. Então, assim, a Chape de fato deu a bola. E detalhe, tá? Dos 290 passes trocados pela Chape, 75% só de aproveitamento, tá? O Avaí também não foi lá essas coisas não, dos 468 aproveitou 83%, é um número regular, né? Não chega a ser bom. Alguma coisa boa aí seria acima de 85%, 86%, mas olha o número ruim da Chape, 75% de acerto, ou seja, provavelmente é um time que rebateu. Eu não assisti esse jogo, mas pelos números ele diz o quê? A Chape rebateu a bola, deu a bola para o Avaí, se defendeu e tentou atacar em alguns momentos e tentar assustar. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram 9 finalizações da Chapecoense contra 10 finalizações do Avaí, sendo que 3 das finalizações da Chapecoense foram no gol e apenas uma do Avaí foi no gol, ou seja, a Chape montando um estilo de jogo bastante reativo e tentando ser letal quando sai pro gol, tentando ser assertivo e letal. Então pode ser que fique essa dica aí. O time do Avaí sim é um meio campo bastante interessante, são laterais experientes, não vou dizer que são bons laterais, mas são experientes, e essa dupla de zaga é uma dupla de zaga bastante consistente. Eu acho que eles perdem um pouco com a saída do Gustavo Vilar, por enquanto segue fora o Gustavo Vilar, então isso pode fazer diferença aí. Amanhã a gente fala um pouquinho do Guarani e Ortiz, vamos ver o que o Guarani traz para campo, o que o Marcelo Cordeiro, e quem sabe, inclusive não vaze, né, alguma informação aí sobre escalação, sobre o que o Marcelo Cordeiro pretende fazer para esse Guarani enfrentar o Avaí lá na Ilha da Magia. Maravilha? Grande abraço, Ortiz, fica com Deus, fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani, valeu! Guarani! Valeu, Beto, veio falando aí do Avaí, o adversário do Bugra. Eu também assisti esse jogo, Beto, do Avaí com a Chapecoense, cara. É o que eu falei, um jogo que em alguns momentos acabou ficando feio até, né? A proposta da Chapecoense claramente ali de não sofrer gol, né? O Chape foi pensando primeiro em anular o Avaí, depois, se possível, fazer o gol, né? Teve oportunidades? Teve. O Avaí também teve boas oportunidades de marcar, né? Mas essa seria a melhor proposta, a mais adequada, né? O problema é que, né, com a entrevista coletiva que a gente acabou de ouvir do Bruno Oliveira, ele vem falando que o Marcelo Cordeiro vai levar o time para cima para propor jogo, porque o Guarani precisa ganhar o jogo, né, de qualquer jeito. Então, eu não sei se a gente tem muito a passar para o Guarani um conselho, né, ou como deve jogar o Guarani, porque me parece que o conceito do treinador já está pré-estabelecido, né? E o próprio Bruno Oliveira fala aí, independente de jogar em casa ou fora, é o Guarani, né, e tal, tem que ter o seu jeito de jogar e tal, né? Esse é o discurso. Um discurso completamente dissociado da realidade, né, Beto? Nesse momento, a necessidade do Guarani é de pontuar, né? Pontuar fora de casa. Fez bem para a Chapecoense, realmente, o empate com o Avaí, fez bem, era um clássico local lá, né, e tal, clássico catarinense, né? Então eu já fico aqui meio preparado para o que vem, né? Preparado para o que vem. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que ele faz. De repente ele monta um 4-4-2 com 2 meias, né? Vai com Paraíso e Caio Dantas lá na frente. De repente, né? Ele faz mais ou menos o que o Avaí faz. De repente, espelha. A gente não sabe, a gente não assistiu o treinamento e a gente não conhece, né, o Marcelo Cordeiro para falar ele fará isso ou ele fará aquilo, né? Vamos torcer para dar certo, né? Que é tudo que nós podemos fazer no final das contas, né, Beto? Obrigado pelo comentário, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Hoje à noite programa solo, hein? Hoje à noite vocês vêm com o Ortiz solo, tá? E o Cleitão vem demiato, atento aqui no nosso programa. Ele disse que o Gabriel tá jogando a Série D pelo Democrata de Sete Lagoas. Eu lembro que ele foi vendido pelo São Paulo para o futebol do exterior, mas voltou então para o Brasil, tá no Democrata de Sete Lagoas. É um bom lugar para ele.
É um bom lugar para ele. Lembro dele, um atacante espigadão, grandão, né? Mas pelo time que ele torce, é um bom lugar para ele, viu, Cleitão? Um bom lugar para ele, tá? Meu amigo, agora o Guarani encerrou a sua preparação, então prepare o seu coração. Amanhã tem jogo na Rádio Web Planeta Guarani. A má notícia para vocês é que vocês vão ter que voltar a aguentar o Ortiz narrando jogos, tá? O Pablo tem alguns outros compromissos profissionais agora, arrumou um segundo trabalho, o Pablo também, então dificilmente o Pablo volte a narrar jogos conosco, vai ser esporádico quando puder e tal, né? Mas o Ortiz volta a narrar jogos. Amanhã o Beto Toledo estará comigo, o Cleitão estará no estádio, não sei como está a conexão de internet do Cleiton lá no estádio, né? Se ele vai poder fazer o jogo ao vivo conosco ou não sei se a bateria do celular dele aguenta ou não, tá? O Edinho, não sei se vem para o jogo ou para o pós-jogo, nós vamos decidir tudo isso ainda, mas vem para a Rádio Planeta Guarani, vamos fazer junto essa partida, vamos torcer junto pelo Guarani, tá? Vou passando a régua no programa, muito preocupado, o Guarani viaja hoje para Florianópolis, precisa de resultado, precisa interromper essa sequência de resultados ruins, né? Precisa voltar a pontuar, precisa sair dessa situação, a lanterna não combina com o Guarani, né? Antes de encerrar, deixa eu passar aqui pelo YouTube. Ô Marcelo Rodrigues, não me entenda mal não, ele diz assim, eu entendi, tomara que chegue um bonzão desses aí então. Eu não estou dizendo que o cara é bonzão, Marcelo. Não estou dizendo que o cara é bonzão porque fez um curso de preparação na CBF, pelo contrário, eu acho o curso de formação uma perda de tempo. Eu só acho que um cara que pleiteia ganhar salário aí de 50, 60, 100, 200, 300, 500, 1 milhão por mês, esse cara ele tem que investir na sua formação, né? É um baita salário, né? Então esse cara também tem que investir na sua formação. E se a CBF regulamentou a profissão de treinador com a necessidade de um curso de formação de treinadores, é necessário passar por ele, né? Não é que o cara seja bonzão porque fez o curso. É só a evolução do trabalho, só isso. Mas eu respeito a sua opinião, cara. Não me queira mal, não. Não foi esse o sentido da minha resposta, não, tá bom? Vou me despedindo por aqui. No WhatsApp mais nada, mais uma no WhatsApp. O Rodrigo Ortiz, meu amigo, fiz o que comentou e fui olhar as reportagens da época do Pintado e elas dizem que foi uma rescisão contratual. Queria até o final do ano da época. Foi amigável, mas foi uma rescisão. Faltava uma rodada. Aliás, faltava uma rodada para o final do campeonato quando rescindiram e ele ainda trabalhou na última rodada, o Rodrigo. Tá? Pode ficar tranquilo. Esse é o contexto da coisa, tá? O contrato dele duraria até o final do campeonato. Final do campeonato, que terminaria naquela rodada, tá? E depois da partida, ele foi dar entrevista lá falando e tal, e falou que ele estava indo para o São Paulo, que ele estava declinando do Guarani. Mas é uma rescisão, assim, de poucos dias. Faltava uma semana, 15 dias para o fim do contrato, tá? Tá bom? Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Vambora. Vou agradecendo muito ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo. Muito, muito obrigado. Vocês me ajudam muito a fazer o programa. Aliás, vocês fazem o programa, né? Eu só bato bola aqui com vocês, tá? Obrigado mesmo, de coração. Agradeço a você que apenas ouviu ou assistiu pelo YouTube. Muito obrigado. Tá terminando, hein? Hoje é dia 13 já, hein? Semana que vem já é metade do mês. Mas metade do mês no Bugre Online aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço a todos vocês. A você, meu amigo repriseiro, muito obrigado da mesma forma. Tamo junto e vamos junto até o fim. Esse foi o nosso Bugre Online dessa quinta-feira, 13 de junho de 2024. E eu me despeço, como sempre, deixando um grande abraço a todos. E o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Tamo junto. Vai, Guarani. Vamos ganhar, Guarani.